Bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do primeiro trimestre de 2025 da Vitia. Esta videoconferência está sendo gravada e o replay poderá ser acessado no site de RI da companhia, onde a apresentação também estará disponível para download. Informamos que todos os participantes estarão apenas assistindo a videoconferência durante a apresentação, e em seguida iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que as declarações prospectivas têm como base as crenças e suposições da administração da Vitia e as informações atuais disponíveis para a companhia. Essas declarações podem envolver riscos e incertezas, tendo em vista que dizem respeito a eventos futuros e, portanto, que dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores, analistas e jornalistas devem levar em conta que eventos relacionados ao ambiente macroeconômico, ao segmento e a outros fatores podem fazer com que os resultados sejam materialmente diferentes daqueles expressados nas respectivas declarações prospectivas. Estão presentes nessa videoconferência o Sr. Wilson Romanini, CEO, o Sr. Alexandre Del Nero Friso, CFO e diretor de RI, e o Sr. Edgar Zanotto, diretor de marketing. Gostaria agora de passar a palavra para o Sr. Wilson Romanini, que dará início à apresentação. Por favor, Wilson, pode prosseguir. Muito obrigado, Laís. Bom dia a todos. Vamos passar agora para vocês aí, né, o nosso resultado do primeiro TRI de 2025 e vamos depois aí, dentro das dúvidas e das questões aí, estamos aqui à disposição para dar os esclarecimentos necessários. A gente falando um pouquinho aqui, né, de visão de mercado. Então, quando a gente fala na performance da Vitia, né, no primeiro TRI de 25, nós temos um crescimento na receita. Tem uma linha, né, que vocês estão aí já familiarizados, que é micro de solo. A gente performou muito bem. Ela é uma linha que ela tem aí uma expressiva condição em termos de valor, mas é uma linha onde nós temos uma margem menor. Acho que um ponto importante, isso mostra, né, que o agricultor ele vem aí, apesar de todas as dificuldades, acreditando no negócio dele e fazendo os investimentos necessários aí no seu solo. A gente teve agora no primeiro trimestre, né, um mix de produto de menor valor agregado, automaticamente se impactou um pouco aí no nosso lucro bruto. A gente vem trabalhando aí de forma bastante intensa, né, desde o final aí de 23, setembro de 23, numa racionalização, numa melhor equação aí dos nossos recursos, e a gente tem conseguido ter aí realmente, né, algumas coisas positivas em termos de despesa, e isso vai dando aí uma sustentação, pegando o momento atual, né, onde as coisas não estão tão favoráveis para o agro, deixando a empresa com uma saúde bastante interessante na parte financeira. Esse ano nós temos uma grande novidade, né, um produto realmente que vai ter aí uma grande expressão na questão do controle aí da ferrugem asiática, né, e também em cima de doenças de folha em outras culturas. Então, a gente tem aí uma possibilidade bastante interessante de estar performando nesse segmento, falando hoje em controle de doenças. Quando a gente fala de riscos e oportunidades, né, a gente tem aí realmente ainda um cenário desafiador no agronegócio. A gente hoje, quando faz uma análise, né, em termos do resultado do produtor, basicamente em todas as culturas, é um resultado positivo, só que a gente vem aí de um alto índice de alavancagem, né, dentro do setor. E a gente tem hoje uma taxa de juro realmente muito expressiva. Então, aquele que está no nível de alavancagem muito alto, sem dúvida nenhuma, tem grandes desafios, e isso é traduzido para as companhias, né, fornecedoras. E também as companhias que fornecem, né, onde companhias aí têm um alto índice de alavancagem, com certeza as coisas não estão tão fáceis assim. Tem um ponto importante, né, nós temos
um produto, né, que ele é aí para controle da cigarrinha, vocês conhecem a Bovéria. Esse ano houve, né, por uma falta de resistência aí dos milhos, né, a resistência chamada BT, houve uma incidência muito grande de lagarta e o produtor ele teve que usar aí de forma bastante intensa defensivos químicos para o controle. Automaticamente ele conseguiu fazer um controle também da cigarrinha, e isso acabou minimizando o uso aí da Bovéria. Acho que um ponto importante, nós estamos fazendo um trabalho já, tanto com a Bovéria quanto com uma outra tecnologia que nós temos, que é a Isária, e elas também são muito eficientes no controle da lagarta. Então, a Vitia está preparada para o próximo ano, aí, pensando em safrinha, em estar mais ativa nesse mercado, visando não só a cigarrinha, mas também a lagarta. A gente tem, como eu falei para vocês, uma expectativa melhor em termos de resultado para o produtor rural. Então, isso mostra, né, para uma empresa como a Vitia, que está bem estruturada, fez aí a lição de casa, que a gente pode realmente colher um bom fruto nessa safra de 25, 26. O posicionamento nosso continua o mesmo, né, uma disciplina bastante intensa, né, na questão aí da estrutura da companhia. A gente teve aí, né, você tem aí, sabe que o agro ele tem aí a data de 30/4 em questão dos recebimentos. A gente foi bastante eficiente nisso, isso até pelos próprios critérios que nós temos de concessão de crédito. Então, a gente foi bem, muito bem mesmo nesse sentido, e isso faz com que a gente consiga manter aí uma alavancagem baixa dentro da companhia. Continuamos com a mesma questão, né? A parte comercial sempre muito bem olhada, a gente está aí em todo o território, fazendo todo o trabalho necessário, fortalecendo sempre o nosso lado comercial e a parte dos nossos produtos, né? Falando hoje em evolução, nós estamos a todo momento buscando melhorar ainda mais a eficiência do que nós temos aqui dentro, e sem dúvida nenhuma, buscando inovações aí de produtos para a gente ofertar coisas ainda mais interessantes para o produtor rural. Poderia passar o slide para mim, por gentileza? Então, falando aí do nosso destaque, né, a gente teve aí um crescimento da receita, né, nesse primeiro tri de 25 em relação ao primeiro tri de 24 de 13,4%. Como eu falei para vocês, a gente fez um trabalho bastante intenso aí na questão do micro de solo. Então, a gente teve um crescimento muito expressivo aí, acima de 55%. Como eu deixei claro, né, ele é um produto de menor resultado, mas isso mostra que o produtor rural está realmente aí propenso a investir na sua lavoura. Dentro dos trabalhos internos nossos, a gente vem trabalhando aí sempre, né, uma racionalização das despesas, e a gente tem uma queda aí de 1,9 no nosso SG&A em relação ao mesmo período do ano passado. Tivemos um pequeno crescimento no nosso EBITDA. A gente está aí com 5,3 milhões em CAPEX, um pouco aquém do mesmo período, mas é uma questão de alocamento dentro do ano, né? O volume de CAPEX ele está projetado, ele vai ficar muito em linha com aquilo que nós fizemos em 24. O resultado líquido ele foi negativo, né? A gente está aí até muito em linha com a questão, né, dos produtos que nós fizemos agora, o grande movimento, a gente perde um pouco de rentabilidade na operação. Fizemos aí também um pagamento, né, tanto na recompra e também no JCP de 24 milhões, e a gente tem aí um projeto bacana, que é o Triunfe agora, para essa safra 25, 26. Passa agora a palavra para o Friso e ele vai dar sequência aí com vocês.
Obrigado, Wilson. Bom dia a todos. Começar falando de um evento, né, extraordinário nesse ano, onde a gente está reclassificando os nossos segmentos operacionais, buscando se adequar à realidade do negócio hoje e também às tendências internacionais, né? Entrando um pouco mais na lógica dessa reclassificação, as primeiras duas linhas, né, que a gente fez uma junção, a micro de solo e condicionador de solo e organomineral, são linhas, né, que têm características semelhantes, né, no sentido de serem produtos, né, aplicados via solo e de menor valor agregado, né? A gente, quando fez o IPO, tinha uma estratégia e um business plan diferenciado para a parte de organomineral. Como vocês sabem, a gente acabou não tendo sucesso nessa iniciativa, e essa linha perdeu relevância, perdeu atenção dentro do nosso negócio. Assim como o micro de solo também, que não é uma linha foco e alvo dos nossos esforços. Então, as duas linhas acabam sendo linhas marginais, né, dentro do nosso foco do dia a dia, e onde a gente busca ali ter sinergias, né, para alavancar negócio, tá? Então, essas linhas foram reclassificadas como fertilizantes de solo. Depois, a gente teve a junção, né, de defensivos biológicos inoculantes, né, que são linhas onde a gente também já enxergava de forma conjunta, mas a gente fez uma readequação ao que a gente tem visto, né, de classificação no mercado como biológicos, né, é, ampliando um pouco o escopo, né, que a gente tem de biológicos. Aqui na VIT a gente sempre teve um escopo mais restrito do que o mercado em geral, mas a gente acha importante, né, tá divulgando e conversando, né, da forma que o mercado entende, né, das classificações. Então, além dos defensivos biológicos inoculantes, a gente trouxe a nossa linha de bioestimulantes e também dos defensivos atípicos, né, à base de minerais, de forma que a gente está chamando essa categoria, né, de soluções biológicas e naturais, também bem encontrado já no mercado, né, essa terminologia, né, de soluções naturais. E por último, a linha de fertilizantes foliares, também que a gente já reportava, né, como seu ponto de vista de receita líquida de forma e margem de forma conjunta, com a linha de produtos industriais. Então, acho que dentro dessa classificação, né, a gente simplifica um pouco a forma de ver os negócios da companhia e também fica alinhado, né, com as tendências internacionais, como as empresas, né, que reportam, né, fora do Brasil, né, lembrando que a gente não tem nenhum comparável direto aqui no Brasil, mas as empresas de insumos têm classificado os seus biológicos dentro dessas linhas de produtos que a gente reagrupou. Agora, passando para a nossa performance, como o Wilson já explicou, a gente teve um trimestre com vendas muito fortes, né, de micro de solo, onde o segmento de fertilizantes do solo, né, que tem o micro e o organomineral, cresceu 55%. A gente teve um crescimento também expressivo, né, na parte de foliares e industriais, porém crescimento que foi impulsionado por produtos de menor margem. Esse crescimento ele veio de mercados onde a Vitia não estava trabalhando, mercados que tiveram e têm uma demanda de produtos de menor valor agregado, como a parte de cana-de-açúcar e a parte de citricultura. Então, na verdade, o que a gente fez foi buscar mais negócios, né? E só que esses negócios eles vieram com uma margem um pouco mais apertada em função do tipo de produto
que esses clientes consomem nesse trimestre. E na parte de soluções biológicas e naturais, a gente teve uma queda puxada pela linha de defensivos biológicos, a linha de inoculante cresceu, mas a linha de defensivos biológicos teve, né, um impacto muito importante de uma tecnologia importante no nosso portfólio, principalmente nesse trimestre, que é a Bovéria, e o Wilson explicou um pouco, né, uma questão mais específica do mercado de milho safrinha, que é o grande mercado da Bovéria, mas que também não é uma questão, né, de longo prazo. A gente acredita que a gente tem tecnologias para posicionar os produtos frente ao ocorrido esse ano, né, que foi uma incidência maior de lagartas, né, e onde os produtos biológicos não estavam sendo tão trabalhados porque não foi um trabalho, não foi uma praga, né, recorrente aí nos últimos anos. Passando para o próximo slide, sob o ponto de vista de lucro bruto, então a gente teve uma ligeira queda, uma queda de margem, isso muito em função do mix, né? Como a gente explicou no slide anterior, as linhas que performaram melhor foram linhas onde a gente focou produtos de menor valor agregado. É óbvio que isso também conversa com o momento do mercado, né? Onde os produtores estão mais conservadores, né? Buscando soluções convencionais, em contrapartida ao uso de tecnologias. A gente acha que essa tendência pode mudar ao longo do ano, com uma expectativa de uma safra melhor para 25, 26. Falando em SG&A, a gente teve mais um trimestre de redução no SG&A. Esse processo, na verdade, né, ele não é um processo que a gente faz de um trimestre para o outro. Essa foi uma visão nossa, já anunciada desde o final de 2023, onde a gente entendeu que a gente ia ter um mercado mais difícil, especialmente nos grãos, e a gente buscou racionalizar toda a estrutura da empresa, inclusive a parte comercial, né? Então, a gente já, no ano passado, né, estruturou a companhia para ser uma companhia mais racional, e isso, né, apareceu principalmente aí no quarto tri e agora no primeiro tri de 25. Para o restante do ano, a gente não espera novas reduções. É claro que, como vocês veem, a gente tem um mercado ainda desafiador, a gente não vai também voltar a acelerar o crescimento de estrutura e os gastos, mas a gente espera um pequeno crescimento de gastos, algo intermediário, conversando com o cenário atual do agro. E podendo passar para o próximo slide, então, em função, né, de um resultado, né, praticamente estável sob o ponto de vista aí de lucro bruto, uma economia também pequena de SG&A, a gente conseguiu entregar um EBITDA muito próximo ao mesmo trimestre do ano passado, com uma ligeira queda de margem, muito em função do pior mix, né, de vendas no trimestre quando comparado ao mesmo trimestre do ano passado. A gente entende até que é um resultado razoável, né? A gente tem o primeiro trimestre pouca representatividade frente ao ano, então de forma nenhuma compromete o que a gente espera para o ano, onde as vendas da safra 25/26 vão impactar principalmente aí no segundo semestre, né? Então é um resultado ainda que expressa muito o cenário vivido na safra 24/25, e foi um cenário muito difícil, né, acho que tanto para o produtor como também para as empresas de insumo, e eu acho que a gente navegou bem nesse período, né, buscando alavancar o nosso mix de produtos, né. É claro que o mix não foi o ideal, mas a gente tem que lembrar que a gente tem tecnologias também para atender o produtor quando ele está buscando gastar menos, quando ele está buscando retrair. Então, a parte de micro de solo, nesse sentido, é melhor a gente ter e trazer essa contribuição do que não ter, né?
E agora, o produtor voltando, né, a investir, a gente vai ter também a volta do crescimento nas nossas linhas de valor agregado. Então, acho que é um resultado, né, satisfatório, né, frente a esse cenário difícil da safra 24/25. Passando para a parte de CAPEX, né, como o Wilson mencionou, tivemos uma queda relevante, mas é uma queda sazonal do trimestre, não é o que a gente espera para o ano, mas também em linha com o que a gente já vinha anunciado. É uma estratégia, né, onde, alinhado ao momento de mercado atual, a gente está sendo conservador na parte de CAPEX. Fizemos grandes investimentos na nossa planta de biológicos, que foram concluídos, né, no ano passado, e a estratégia atual é de focar em pequenos investimentos dentro de toda a nossa estrutura fabril, mas que possam trazer aumento de produtividade ou redução de custos, né? Buscando rentabilizar melhor a nossa base de capital atual, né? Então, essa é a estratégia, a gente vem seguindo com essa estratégia ao longo já dos últimos trimestres e vamos seguir ao longo do ano de 2025. Sobre o ponto de fluxo de caixa, a gente teve, né, no trimestre um consumo, né, de fluxo de caixa, né, que é natural nesse período, é o período, né, pré-recebimento de safra, onde geralmente a nossa dívida líquida aumenta mesmo, mas a gente teve aqui também, obviamente, ao longo do ano passado e nesse trimestre, um peso relevante sobre o caixa por causa do programa de recompra. A gente, nos últimos 12 meses, gastou cerca de 64 milhões, e isso, sem dúvida, é um grande impacto para a nossa dívida líquida, mas, né, mesmo considerando isso, a gente entende que está num nível muito confortável e até, de uma certa forma, subalavancado, né? Eu acho que, sem problemas nenhum, a gente poderia estar rodando aí até entre duas vezes e meia, né? Até lembrando que a gente tem um EBITDA e uma margem, vamos dizer, depreciada, né? Em função de um ciclo, né, do agro, né, de baixo que a gente tem vivido. Então, a gente está muito confortável com esse nível de alavancagem atual. E, em função, né, do aumento de alavancagem nominal e também de taxa de juros no Brasil, a gente teve uma piora do resultado financeiro, trimestre contra trimestre, o que foi o principal fator que causou aí um aumento do nosso prejuízo no período. Na parte de imposto de renda e contribuição social, a gente já teve o grande impacto no passado, né, sobre o fim da subvenção. Então, a nossa alíquota esse ano vai ser muito parecida com a do ano passado, de forma que não tende a não prejudicar, né, o resultado comparativo, como foi a dinâmica do ano passado. E agora eu passo a palavra para o Edgar falar um pouquinho do nosso lançamento e também da estratégia de inovação. Obrigado, Freso. Primeiro, bom dia a todos. Vou falar aqui um pouco sobre o que a gente vem fazendo, né, no termo de desenvolvimento. A gente está muito focado no lançamento do Triumph, né, que é o nosso multissítio. Ele é inovador porque é o primeiro multissítio mineral que está aí no mercado, tem uma ação protetora e comparado com os que tem no mercado tem mostrado um resultado muito superior. Da formulação muito mais estável, que é um problema que a gente tem ali dos concorrentes. E está validado por mais de 80 campos que a gente fez em teste, tem mais de 35 instituições em parcerias que a gente fez e a gente tem tido ótimos resultados, né? Então a gente está muito confiante de seguir nessa estratégia e a gente está focado em falar desse produto, né? Então, isso é uma das coisas. Vamos para o próximo slide.
Dentro da nossa área até de P&D e inovação, a gente segue com os nossos investimentos, apesar de que ter uma redução, né, quando você olha de 23% comparado com o ano passado, e principalmente em CAPEX, mas isso é uma questão de sazonalidade, né? A gente continua com todos os projetos que a gente tem aqui, a gente não diminuiu o número de projetos, nem o número de colaboradores, nem nada na nossa área de PDI, né? Então, a gente tem dentro de novidade que saiu, tem mais um registro especial temporário para a gente continuar trabalhando. E saiu 2 novos registros, né, que são muito importantes para a gente, que são produtos biológicos para substituir produtos que estão na linha com formulações muito inovadoras, né, bem diferente do que a gente tinha e que vai trazer maior rentabilidade para a companhia e melhor resultado para o nosso produtor, né? Então, basicamente, é isso que eu tinha para falar, Alexandre. Pode voltar. Próximo Obrigado, slide. Edgar. Do ponto de vista de mercado de capitais, o destaque tem sido o nosso programa de recompra. Como eu comentei, mais de 60 milhões aí nos últimos 12 meses. E no primeiro trimestre, né, a gente teve 4,3 milhões, executando aí cerca de 25% do que a gente tem de limite aprovado dentro do nosso quarto programa de recompra, né? No trimestre também tivemos o pagamento de cerca de 20 milhões, referente à distribuição de juros sobre o capital próprio, né, que foi deliberado no ano passado, né? Temos aí um cenário difícil, né, de seu ponto de vista do mercado acionário, né, como todos vocês sabem, mas a gente continua muito confiante na VIT, na nossa estratégia de longo prazo. Acreditamos que estamos aí saindo desse cenário mais difícil do agronegócio e a VIT está muito bem preparada, né, como o Wilson comentou. Fizemos e continuamos fazendo a nossa lição de casa, do ponto de vista de se adequar ao momento de mercado, mas também olhar para o futuro, né, mantendo o nosso foco em melhorar e racionalizar a nossa estrutura e também em buscar novas tecnologias dentro dos nossos esforços de inovação, né, conforme o Edgar comentou, não temos aí diminuído, né, apesar do número sazonal. Então, podemos, né, ir para a parte de perguntas e respostas. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, clique em levantar a mão para perguntar por voz ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa primeira pergunta vem do Sr. Ryo Matsuyama, analista sell-side do Itaú BBA. Bom dia a todos, bom dia Friso, Wilson, Edgar. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro eu queria entender um pouco da margem do produtor, como que vocês estão olhando aí. Acho que vocês já enfatizaram bem que estão otimistas aí para o ano, mas eu queria entender, né, que recentemente teve uma disparada no custo fertilizante, a taxa de juros continua elevada, se vocês continuam confiantes aí mesmo com esse novo cenário, né? E além disso, acho que com essa subida do preço de fertilizante, como que os biológicos tendem a performar nesse cenário, né, dada a relação de troca entre químico e biológico em si. E a segunda pergunta aqui do meu lado, acho que é mais em relação a Triumph, mais um follow-up assim do último trimestre que a gente já tinha perguntado, acho que agora vocês têm até um cheiro melhor da performance do produto. Qual a relevância que vocês acham que pode ter o produto dentro do portfólio? Como que está a adoção por parte dos clientes? E, por fim, dado que é um novo produto dessa nova onda tecnológica, se a gente pode considerar melhor rentabilidade comparado com os outros produtos mais comoditizados, né? Acho que, no geral, são essas duas. Obrigado, pessoal. Eu vou falar com você. Acho que depois, se o Edgar quiser falar um pouquinho aí do Triumph, o próprio Friso. A questão da margem do produtor, né, ela tem realmente a sua complexidade, né? A gente, vamos dizer, quando pega aí, né, e faz uma análise, né, de uma lavoura, vamos falar hoje aí que tem a grande expressão no Brasil, que são
os grãos, né? Você pega a soja, pega o milho, né? A relação, né? Soja mais milho aí, pensando na safra e depois na safrinha. Você olha os números são positivos, né? Agora, teve aquele produtor que se preparou lá atrás, já fez a aquisição, né, do seu NPK. Esse com certeza vai conseguir ter aí um resultado interessante. Agora, aquele produtor que deixou um pouco mais para agora, né, nós tivemos aí um aumento tanto dos fosfatados quanto da linha de potássio, né, os potássicos. Então, é aquela questão, não vai ser isso que vai tirar, vamos dizer, o resultado dele, mas vai minimizar a tua margem, isso é fato. E um dos grandes problemas hoje que a gente tem, né, e isso vem se arrastando aí desde 2023, é o custo do dinheiro, né? Se a gente voltar atrás aí, há 3, 4 anos atrás, nós tínhamos um CDI, hoje nós temos um CDI basicamente aí, né, de quase 15%. E a gente sabe do que a atividade pode remunerar. Então, sem dúvida, esse eu acho, que eu tenho falado, né, eu já participei aí desses tempos, né, de trabalho dentro do agro. A gente teve crises, né? Teve crise lá da ferrugem asiática, tivemos crise do nematóide do cisto, tivemos crises hídricas, mas é interessante, as coisas elas retornavam mais rápido. E a gente acha que esse problema não é um problema que vai se resolver tão cedo, né? A gente não tem expectativa aqui no Brasil de uma queda de juros, né? Então, acho que todo mundo vai ter que fazer a lição de casa, né? Otimizar a tua operação, e aí, automaticamente, ele começa a ter aí uma perspectiva mais positiva de negócio. Mas margem existe, né? E você tem outras culturas que ainda estão rentabilizando bem, né? Que é a cultura da cana, a cultura do café, que realmente está rentabilizando bem. Então, quando você pega o macro em si, a coisa, vamos dizer, ela não está fácil, mas para aqueles que estavam realmente mais preparados, não tem dúvida nenhuma que vão sobressair muito bem nessa questão. E esse é o nosso trabalho, é o que a Vitia fez. Ela percebeu isso lá atrás e ela foi realmente reduzindo aqui as suas despesas, racionalizando, destinando de forma mais efetiva os seus recursos para ficar de uma forma confortável e passar essa turbulência que faz parte, já é bem parte tradicional dentro do agro aqui no Brasil, né? Acho que no mundo como um todo. E aí, quando você fala na questão aí de produtos biológicos, né? A gente tem tecnologias hoje, não só biológico, mas também temos aí produtos que podem, né, na parte de bioestimulantes, que hoje até, inclusive, nós reformulamos, fomos aí para o processo, né, analisando como isso é divulgado mundialmente. Nós temos várias tecnologias aqui para realmente dar uma melhor performance na parte nutricional e automaticamente num processo até de uma certa redução de macronutrientes no solo. Então, nós temos hoje tecnologias para isso. É um dos trabalhos que nós estamos fazendo nesse sentido. Falando do Triumph, a gente aposta muito, né? A gente está aí com um produto inovador aqui no Brasil. Esse produto, para vocês terem uma ideia, ele já é uma realidade na Europa, né? Então, ele é inovador aqui no Brasil. Ele não é um produto que deixa, vamos dizer, uma margem muito grande, mas ele tem uma contribuição interessante. Nós estamos falando de um mercado de 3,5 a 4 bilhões de reais. A Vitia quer participar intensamente disso, ela já fez aqui algumas lições, né, em termos de trabalho de campo, mostrando a grande eficiência do produto. Ele é um produto hoje que não perde de forma nenhuma para os seus concorrentes. Aliás, ele é mais eficiente, ele tem grandes vantagens, né, no processo de aplicabilidade. A gente até cita muito aqui que um produto, para ser vencedor, ele precisa de ter 3 pilares.
eficiência, sem dúvida nenhuma, e ele tem de sobra. Custo, ele é um produto que compete aí com seus competidores, ele é competitivo nesse sentido, e ele tem uma coisa que é muito melhor do que os seus competidores, que é aplicabilidade. É um produto de fácil manejo, um produto também que performa-se muito bem na questão até de conserva do próprio equipamento, você não tem entupimento de bico. Ele é um produto que vai revolucionar. É lógico que é um produto novo, né? O mercado vai ter que sentir. Nós fizemos trabalhos em várias instituições, com vários consultores, e a coisa vai realmente ter um grande. Vai ser um produto de grande performance dentro da companhia. Acho que o Edgar quiser complementar um pouquinho, acho que é interessante. É isso mesmo, isso assim, a gente teve muito resultados recentes, né, que a gente vem com finalização de safra, de trabalho que a gente montou, e todos eles a gente teve uma ótima performance do produto. Então, uma coisa que também chama atenção, né, da gente é que, assim, que tem um espaço de mercado ali que a gente deve ocupar, é que os concorrentes dele que tem hoje no Brasil disponíveis, eles já foram proibidos em vários países da Europa, né? Então, a gente tem, em algum momento isso pode acontecer aqui no Brasil e a gente talvez ocupe um espaço desse mercado também, tá? Então, é algo que a gente vem acompanhando aí, mas só para complementar. Perfeito, muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Gama, analista sell-side do Citi. Oi, pessoal, bom dia. Obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas aqui do meu lado. Primeiro, eu queria fazer até um follow-up na pergunta anterior, que eu entendesse como é que vocês estão vendo o sentimento do produtor e da competição no mercado de insumos para essa próxima safra, né? Imagino que vocês tenham participado de uma série de eventos aí ao longo das últimas semanas e meses, como foi até o caso do lançamento do Triumph. Queria ouvir um pouco de vocês, assim, de forma um pouco mais detalhada, né? Como vocês estão ouvindo, como é que está o diálogo com o produtor com relação à margem, se realmente essa boa colheita de soja pode fazer melhorar o ânimo dele para investir mais, embora a gente tenha esses problemas com relação ao custo de fertilizantes, e como é que o cenário de crédito atual pode impactar no crescimento da próxima safra. E do outro lado, outra pergunta aqui, é mais sobre a alocação de capital, né? Queria entender assim, qual seria o foco agora para 2025 e em diante, a gente deve continuar vendo a companhia focada em distribuição de dividendos JCP e o buybacks. E ouvi um pouco de vocês assim, com um update com relação a M&A, né? Porque pelo que a gente tem ouvido falar, né, com esse cenário desafiador para o segmento de distribuição de insumos, parece que tem aberto bastante oportunidade, tem bastante ativo por aí. Queria ver um pouco de vocês, se tem alguma conversa avançando, se os preços ainda não caíram, enfim, que vocês puderem comentar sobre isso. Obrigado, pessoal. Pedro, em questão do sentimento do produtor, né, eu volto a falar o seguinte: eu acho que tem gente muito bem estruturada, né, que realmente teve uma preocupação e fez lá também as lições necessárias. Esse cara vai investir, né? A gente hoje, quando a gente pensa, né, numa safra de grão, né, americana, né, a gente já começou a ter aí algumas informações de um plantio menor de soja. O pessoal já fez, né, um relatório apontando aí até um incremento de produtividade. A gente sabe que as coisas não acontecem dessa forma, né? Então, assim, vamos dizer, a gente está com um tanque full. Qualquer mexida em termos de oferta mundial, a gente pode ter grandes surpresas. Então, a gente tem, assim, nós temos, vamos dizer, um horizonte gigante de produtores no Brasil. E eu acho que tem gente que está aí muito bem estruturada e que vai investir, sem dúvida nessa questão. E outros vão procurar criar uma readequação aí dentro do teu processo. Então, é isso que a gente chega, né? A questão hoje, o crédito caríssimo, ele é um problema, acho que não é um problema para o agro, é um problema
o Brasil como um todo, para outros setores também. E eu acho que a grande, vamos dizer, a grande observação que todos nós temos que fazer. Acho que não só o produtor rural, mas todos que estão aí vivendo com necessidade de crédito, né? Então, isso é uma parte, para mim, muito clara, né? Eu até tenho falado muito isso, né? Quando a gente pega as crises anteriores por questões hídricas, por questão de doença, elas aconteceram, elas foram traumáticas, mas elas passaram rápido. A gente não vê uma passagem tão rápido disso, né? A gente não vê. Vocês ainda do mercado financeiro devem chegar melhor do que a gente. A gente não vê uma queda, né, na taxa de juros no Brasil. Então, todo mundo vai ter que trabalhar aí de uma forma muito eficiente dentro dos seus negócios para poder dar sustentabilidade dentro da sua operação. Essa é a visão nossa. E falando um pouquinho de alocação de capital e M&A, eu gostaria de passar para o Friso aí, que é expert nisso. Pedro, a gente continuou com a mesma visão, né, do trimestre anterior que a gente vem conversando, né, nos últimos meses. Estamos aí, sem dúvida, vendo um mercado mais aquecido de M&A, porém a gente está mais retraído nessa iniciativa. Entendemos que o mercado está aquecido, né, até por muitos ativos aí estarem de uma certa forma problemáticos, né, com nível de alavancagem importante, né, ou navegando, né, de forma difícil nesse cenário atual, e essa turma está realmente procurando abrir frentes, né, e claro, alguns também, né, ainda que não estão aí, né, nesse cenário, mas ainda buscando ali uma visão de valuation, né, que não é adequada ao cenário atual, né, buscando a visão de valuation próxima de quando teve aquela transação emblemática do setor, né, da Biotrop. Então, assim, a gente não vê como sendo uma estratégia atrativa, né? Nenhuma dessas conversas, nem os ativos, digamos, problemáticos, estão buscando um preço parecido com o que a Vitia trada no mercado hoje. Então, não tem como a gente se dedicar muito a essa frente. E, sem dúvida, a gente olha com muito mais detalhe aí nossa estratégia de alocação de capital focada na recompra, né, ou mesmo no aumento da distribuição, né, para o nosso acionista. Tá? A gente continua monitorando, olhando essas transações, M&A continua fazendo parte da nossa estratégia, só que esse cenário atual não está muito, digamos assim, interessante sob o nosso ponto de vista. Tá? Então é isso, né? E eu acho que essa era a última pergunta, né? Não sei se tem mais alguma pergunta, mas é isso, tá? A gente está analisando as oportunidades e o nosso foco atual hoje é mais no programa de recompra em si e distribuição. Não, tá ótimo, foi super claro. Obrigado, pessoal. Próxima pergunta vem do Pedro Fonseca, analista sell-side da XP. Poderiam compartilhar as impressões do Cash Collection de 30/4? O produtor segue pressionando por mais prazo? Além disso, poderiam comentar um pouco do que tem visto em termos de carteira de pedido ao longo do segundo trimestre de 2025? Chamou atenção também a queda de margem na linha de foliares. Comentaram no release de um mix pior com maior demanda por produtos de menor valor agregado. Acreditam que foi algo particular do trimestre e o que podemos esperar de margem nesta linha para o ano? Ô, Friso, se você quiser. Ok. Falando do recebimento, tivemos um recebimento muito bom, né, em linha com o nosso histórico. Então, dado que o cenário atual é pior, né, do que a média, eu entendo que o nosso recebimento foi muito bom por se manter em linha com o histórico. Temos acompanhado o mercado e visto ainda uma série de recuperações judiciais sendo anunciado nas últimas semanas, tá? Então, o mercado continua muito difícil. A gente ainda tem um vencimento muito importante agora em 30/5, né? Tivemos o primeiro em 30/4. O 30/5, né, costuma ser
um pouco pior do que o 30 do 4, mas assim, a gente está confiante de que a gente não vai ter grandes problemáticas na nossa carteira, tá? Mas a gente achou aí um movimento aí de recuperações anunciadas nas últimas 2, 3 semanas importante, então estamos bem atentos, né? E até falando, né, seu ponto de vista de alocação de capital, né, a gente só vai também voltar a ter a executar essa estratégia com mais intensidade, né, quando a gente tiver essa visão clara aí de como vai ser a liquidez do ano e também, né, como vai ser o financiamento da próxima safra, tá? Porque sim, né, o produtor, né, ainda está buscando crédito, é claro que agora é o momento de recebimento, não é o momento de vendas das próximas da próxima safra. E a gente entende que vai ter que equacionar, tem plano safra para ser anunciado, então tem muita coisa por vir ainda para a gente realmente entender qual vai ser o cenário. Tá? Por enquanto, né, tudo bem, né, para a VIT, não acho que para todos, mas ainda tem uma incerteza importante no ar, né, que eu acho que a gente só vai ter o conforto mesmo, depois, não só depois do 30 do 5, mas depois também de entender como é que vai se dar o financiamento da safra 25-26, né? Como todos sabem, né, com essa taxa de juros, né, pressiona mais ainda, né, é o subsídio, digamos, para o plano safra. A gente sabe que o governo, né, tem uma situação fiscal delicada, então temos que aguardar para entender um pouco melhor isso. Então, no momento, a expectativa é que não melhore muito aí o cenário de liquidez do produtor, nem para 30 do 4, 30 do 5, nem para a safra 25-26. Tá? Aí, talvez entrando na próxima pergunta, que é a parte de queda de margem da linha de folhados, eu expliquei um pouquinho, né? É uma questão de mix, né? Não é uma questão de queda, né, dentro do mesmo produto. A gente tem a linha industrial que cresceu, né? Tivemos alguns produtos mais comoditizados que cresceram bastante, e por isso que até a gente tem que olhar, né, na verdade, o crescimento também da linha, que não é um crescimento normal para esse cenário de mercado. A gente cresceu bastante a linha de folheário industrial, e como eu falei, a gente cresceu em mercados onde a gente não estava, né, principalmente citricultura e cana-de-açúcar, e aproveitando as oportunidades que tinham no momento, que eram de produtos comoditizados, né? Se a gente não tivesse tido esse crescimento, talvez a gente teria tido uma margem aí um pouco melhor, né? Não vou dizer também que seria muito melhor, porque vocês sabem que o mercado de grãos, né? E aí falando especificamente do milho safrinha, não foi um mercado onde o produtor investiu muito, na verdade até o contrário, ele foi mais conservador em função de risco climático e tudo mais. Então, talvez se a gente não tivesse essas novas aberturas de mercado, a gente podia talvez não ter até o crescimento de receita, né, e ter ali uma margem parecida, um pouquinho pior do que o ano passado. Então, por isso que a gente julga, na verdade, que foi bom, que a gente cresceu receita, uma margem menor, mas do ponto de vista de lucro bruto, a perda foi muito pequena. Dado essa dinâmica muito específica, né, de milho safrinha e de representatividade dessas novas vendas, não esperamos isso para o resto do ano e para os demais trimestres. A gente espera, na verdade, que seja uma margem bruta muito parecida com a do ano passado. Também não estamos vendo cenário de recuperação de margem, né? Como a gente falou, esperamos um cenário melhor, né? De voltar a ver o investidor usando mais tecnologias, mas não é o que a gente está vendo hoje ainda, né? Assim, nas negociações atuais, não é o que a gente viu no primeiro trimestre. Então, esperamos uma margem, vamos dizer, dentro de um produto especificamente muito parecido com o ano passado, e o que vai, né, direcionar mais margem vai ser o mix, mas que, como eu falei, ao longo do ano o mix não tende a não divergir muito do mix do ano passado, mas nesse trimestre deu uma diferença importante. Não sei se o Wilson quer comentar, se eu fui claro. Não, não. Eu acho que está ótimo. A única coisa só que eu queria complementar, que foi uma pergunta do Pedro, carteira. Nós temos uma carteira nesse período agora, né, fazendo mesmo a comparação do mesmo período do ano passado, uma carteira maior, mas o mercado ainda é muito atrasado, né? O mercado ele começou a
focar efetivamente aí a compra de sementes agora. E o produtor ele vai fazendo aí conforme os produtos de primeiro uso, né? Então ele se preocupa lá efetivamente com o NPK. Acho que teve muita gente que já travou isso aí, que é muito importante. O pessoal já começou a trabalhar agora sementes e defensivos, e depois a linha nossa, principalmente aí uma outra linha que adiantou bastante esse ano, foi a linha de micro de solo, né, que está muito em conjunto, né, com o NPK, e ele vai começar agora a ter aí uma efetivação, né, nos produtos como os fertilizantes especiais. Mas a nossa carteira, se fizer uma comparação com o mesmo período de 2024, nós temos uma carteira maior de pedidos dentro da VID. Lembrando que para fazer perguntas, basta clicar em levantar a mão ou no botão Q&A na parte inferior da tela para escrever a sua pergunta. Nossa próxima pergunta vem do Matheus Caetano, analista buy-side da Warren Brasil Gestão. Bom dia. Com a junção das linhas de condicionadores de solo e organominerais à linha de micros de solo, passamos a ver o impacto apenas de forma agregada. Considerando que a margem bruta ficou em torno de 1% no trimestre, poderiam explicar a dinâmica recente dessas linhas? Os organominerais continuam sendo o principal fator de pressão sobre a margem? Se sim, quais as expectativas para a normalização? Preso. Posso responder? Sim, a dinâmica continua ainda parecida, né? O organomineral não conseguindo contribuir, tá? Muito em função da nossa unidade de Patos de Minas, onde a gente continua fazendo um trabalho de saneamento e onde a gente espera que até o final do ano esteja 100% aí saneado, né? A nossa unidade serrana de organomineral já tem contribuição positiva e a parte de micro de solo também, mas lembrando, né, acho que pelo histórico, que micro de solo a contribuição é positiva, mas a margem é baixa, né, muito diferente aí da margem das demais linhas, né, por isso que mesmo com um crescimento muito importante, ela não faz uma diferença, né, relevante no nosso resultado, né, então na verdade ela compensou aí um pouco aí do resultado negativo que a gente ainda vem tendo aí na unidade de Patos de Minas, tá? A gente espera realmente que a gente ainda vai ter mais um trimestre, né, com saneando Pato de Minas, e o segundo semestre a unidade, né, já deixe de roubar resultado, tá? E aí a gente passe a ter assim um cenário mais normalizado para essa linha de fertilizantes de solo, né, com a unidade serrana operando, né, dentro de uma contribuição positiva, assim como o micro de solo. Não havendo mais perguntas, a sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Wilson Romanini para que faça as considerações finais da companhia. Ok, obrigado, Laís. Novamente queria agradecer aí a presença de vocês e falar o seguinte, acho que um recado bem claro, objetivo. O agro, ele tem aí as suas particularidades, as suas dificuldades, mas a VIT é uma empresa, como eu sempre falo, com mais de 50 anos, né? E não são 50 dias, 5 anos. A gente, ao longo do tempo, aprendeu bastante a trabalhar nesse mercado, em momentos mais calmos, momentos mais difíceis. E eu acho que a VIT está muito bem preparada, né? Ela tem, dentro da filosofia dela, um processo de conservadorismo. A gente gosta disso, o agro ele precisa disso. E eu acho que nós estamos muito bem preparados aí para fazer um 2025, apesar de desafiador, de uma forma positiva. E a gente tem que pensar o seguinte, não é o 2025 que nós temos que fazer bem, nós temos que estar preparados para fazer 26, 27 e os anos que virão. Então é isso, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês. E mais uma vez, muito obrigado. A videoconferência da Vitia está encerrada. A área de relações com investidores está à disposição para responder as demais dúvidas e questões. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.